Se Deus não existe, então tudo é permitido? Olá, me chamo Gabriel e hoje eu trouxe o Cadu para responder essa pergunta. Cadu, na sua visão, se Deus não existe, então tudo é permitido? Então, Gabriel, antes de responder essa frase, a gente tem que entender que ela pode ser compreendida de dois modos. De uma primeira perspectiva, a gente pode entender que o Dostoiévski, que é o autor dessa frase, quer dizer que se não existe um juiz cósmico, não há nenhum motivo para fazer qualquer bondade. Mas eu acho que esse não deve ser o modo que o cristão deve encarar essa frase, e o Dostoiévski era um cristão ortodoxo. Se ele era cristão, ele entendia que o amor cristão independe do juízo de Deus. É o que diz aquele versículo em 1 João. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o entendimento pleno no Evangelho e a prática da vida perfeita segundo Jesus Cristo não seria o medo constante de ser punido por Deus, mas sim praticar a bondade, porque Deus conhece aquilo que é bom pra gente. Agora, a gente pode encarar essa frase de um segundo modo que eu acho muito mais interessante. Deus não existe, tudo é permitido, porque sem a existência de Deus, não existe qualquer moralidade, qualquer bondade que transcenda a existência humana. Todas as tentativas de justificar uma moralidade vão cair em seríssimos problemas. Vão existir aqueles que vão tentar justificar a moralidade com base no Estado. Mas aí você vai cair num problema. Se a moralidade depende da positivação do Estado, da elaboração das leis de um Estado, do legalismo, por assim dizer, como que você vai dizer que um regime autoritário que persegue todos os seus opositores é um regime ruim? Se é um Stalin da vida que está controlando a jurisdição do país, como que você vai dizer que a atitude dele é má? A outra forma seria tentar basear a moralidade na lógica, na praxis, no comportamento humano, na sua estrutura social. Mas novamente essas pessoas cairiam num problema muito grande. Como que elas sabem que aquele conhecimento que ela está elaborando na cabeça dela acerca do comportamento humano, da lógica, da praxis, seja o que for, como elas sabem que esse conhecimento tem realmente um vínculo com a realidade? Então, na minha visão, a única maneira de resolver isso seria a maneira com que os filósofos clássicos enxergam a moralidade. A moral é uma comunhão do comportamento humano com a própria natureza que foi elaborada por Deus. Ou seja, Deus, em sua infinita inteligência, elaborou finalidades a determinadas coisas. Então, por exemplo, o ser humano, por sua própria natureza, busca a manutenção da vida. É da natureza humana. Agir contra isso seria um processo antinatural. Aí que surge aquela concepção de direito natural à vida. Outro ponto da nossa natureza seria a nossa natureza política ou cooperativa. Aí que surge aquela famosa frase de Aristóteles: o ser humano é um animal político. Nós, por nossa própria natureza, agimos de maneira cooperativa, de forma altruísta. E é por isso que, por exemplo, a questão do aborto seria tão ofensiva a Deus na questão das mulheres. A própria natureza da mulher já possui algumas características, como a maternidade, a cooperação e a manutenção da vida. Fazendo isso, ela está fazendo uma ofensa direta ao Deus Criador, que deu a liberdade dela de fazer algo contrário, mas quer que ela, pelo próprio amor, age em conformidade com aquilo que ele planejou para ela. Então, resumindo, como você disse em um outro vídeo, a maioria desses ateus que criticam o Deus da Bíblia, que criticam a moralidade religiosa, na verdade não tem nenhuma moralidade para colocar no lugar. Eles pautam o que eles acham certo e errado baseando-se na emoção e não na razão. Eu, quando era agnóstico, tentava justificar uma espécie de moralidade para o convívio social, mas parece que a maioria desses ateus do TikTok nem se preocupam com isso. Porque pensa no seguinte: se a moral é relativa, por que eu tenho que lutar pelos direitos das minorias, pela igualdade, por todas essas pautas? Na minha visão, esse pensamento não faz o menor sentido, já que, conforme disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido.